Olá, então hoje vamos falar sobre sobre a manipulação. Não vou chamar de poder de manipulação, não vou chamar de problema de manipulação, não, é uma natureza. E é uma natureza semelhante à psicopatia. Entenda bem, da mesma forma que a psicopatia nasce da necessidade de não sofrer com mágoas, com as cobranças por segurança, pelas cobranças financeiras, pelas cobranças de segurança individual. Aí, por conta disso, a pessoa se sente à vontade de mentir o que precisar para poder se sentir vitorioso, para poder não se sentir derrotado, porque a competição é mais do que elevada. E isso acontece por conta da influência do elemento terra nos signos da Lua, signo e caso. A manipulação é a mesma coisa com a interpretação pela manipulação com o elemento água. Por quê? O elemento água ele sofre com mágoas sentimentais, emocionais, familiares. Então, para que ele não venha a sofrer, um indivíduo que tem esse tipo de comportamento emocional tende a inventar verdades que ele quer acreditar. E, de fato, ele acredita nas verdades que inventa. Desculpa, eu estou rindo. Eu sou um sagitariano. E essa história da manipulação tanto pode ser uma coisa leve, como pode chegar a manipulação em excesso, a manipulação social, o que o pessoal chama de sociopata, e por aí vai. Por quê? Porque tem graus desse tipo de possibilidade. Então, vou botar meu rosto para o lado e vou comentar sobre a possibilidade desses graus de possibilidade. Então, vamos nós. Veja só. Deixa eu botar aqui para cá para eu poder me enxergar. Entenda bem, aqui está o meu mapa. Meu mapa, eu sou todo fogo e ar, e a minha lua também é fogo e ar. Então, eu não sofro nem de mágoa. Mas imagina, vamos lá, vamos brincar. Imagina que a minha lua fosse toda Capricórnio. Eu seria um psicopata. Por quê? Porque eu não me importaria em mentir descaradamente para não me sentir um perdedor. Porque eu teria que me esforçar. Agora, imagina aqui a seguinte situação. Em vez de eu ser todo foguear no ego, eu poderia ser menos. Aí, embora eu venha me magoar porque está em minoria, não é uma agressão tão grande. Então, eu teria tendências psicopatas, eu não seria um psicopata. Agora, vamos esquecer a psicopatia e vamos brincar com o elemento água. Imagina que eu sofra pelo elemento água. Imagina, se eu sofro pelo elemento água e manipulo as verdades que eu quero acreditar para não me magoar, eu tenho aqui, inclusive, uma tendência à esquizofrenia. Por quê? O que é a esquizofrenia? É quando passa do limite o gosto de acreditar no que inventa. Então, se o meu lado emocional, porque a minha lua está todo no água e meu ego é o oposto, fogo e ar, eu tenho a tendência de inventar o que quero acreditar para não me magoar, eu sou um esquizofrênico? Não sou um esquizofrênico, mas tenho tendência. Agora, imagina, se eu tivesse o elemento água também no ego, 1 ou 2, da mesma forma que eu comentei que se eu tivesse Capricórnio lá embaixo,
seria menos, é uma tendência mais leve. Então, quem é o manipulador social? Aquele que tem a lua repleta de elemento água. Em que grau? Se o ego for muito foguear, o grau aumentou, porque o ego é foguear oposto ao água e terra. Então, o medo de se magoar se torna maior e, por conta disso, ele se sente mais à vontade de inventar o que quer acreditar. Tem tendência esquizofrênica aí? Tem tendência. Não chega a ser um esquizofrênico, mas tem tendência. Porque se confunde, é o mesmo raciocínio. Agora, quer ver uma outra situação? Tem a história de um sujeito, vou botar meu rosto para cima, eu não estou falando mal de ninguém, não. Tem a história de um sujeito que é considerado o maior manipulador, o maior mentiroso, o maior sem vergonha, que já apareceu nesse nosso Brasil. Não estou falando mal dele, escreveu livro, agora, teoricamente, ele parou de enganar todo mundo. Mas a vida dele, esse... Deixa eu botar meu rosto para o lado aqui, peraí. A história dele é muito estranha. O mapa dele todinho é água, todinho, sem tirar nada. Não é só escorpião, não, mas é água de ponta a ponta. De ponta a ponta. Então, a história dele conta que ele foi para o exército e um cara que engana todo mundo, mas ele é muito divertido, muito amigo, muito amável. Esse cara ia me enganar com muita facilidade. Ele tem um mapa assim, todo azul, todo azul. Aí, conclusão, ele foi para o exército e ele, com a cabeça manipuladora dele, inventou que o exército estava leiloando as motos no Harley Davidson. E ele botou o dinheiro todo no bolso, foi expulso do exército, depois foi preso. Ele foi preso para mais de 10 vezes, e mais 10 vezes ele fugiu da cadeia, porque ele arrumava alguma coisa para manipular. Porque não manipula só ele, não. Ele acredita tanto no que faz que ele acaba manipulando todo mundo. Teve uma rebelião num presídio que ele estava preso, muito importante, muito horroroso. Os criminosos chegaram para ele e falaram assim: você é o nosso interlocutor. Mandaram ele, porque sabia que ele tinha lábia. Ele convence todo mundo de qualquer coisa. E quando ele fugia da cadeia, ele não se escondia, não. Ele entrava outra vez para fazer um monte de coisa, fingia que era filho do dono de grandes companhias. Ele aprontava, mas por maldade, não por natureza. Imagina a situação. Esse cara, eu que sou muito crédulo, esse cara ia me enganar da forma mais fácil do mundo. Por quê? É um manipulador social. É um sociopata? Não vou chamar ele de sociopata, vou chamar ele de manipulador social. Aí tem um manipulador por natureza, que é esse cara que é todo... Ele não se magoa com o elemento água, porque ele é elemento água. Mas como ele é elemento água, ele manipula todos, porque é o que o elemento manda. Você não cria a personalidade do corpo. Quem cria a personalidade do corpo é o mapa. Então, tem esse que é um manipulador safado que enganou todo mundo e foi líder dos criminosos porque ele serviu para resolver os problemas da rebelião da cadeia, que não é cadeia pequena, não. Ele foi preso mais de 10 vezes, ele fugiu de todas as cadeias porque ele arrumava um jeito de enganar quem o prendia. É muito engraçado. Agora, tem o que chega a ser negativo? Tem. Quem é o que chega a ser negativo? Vamos lá. Quem é o que chega a ser negativo? Deixa eu botar meu rosto para o lado.
sempre o que chega a ser negativo é quando eu encontro isso aqui. O ego, todo foguear, e a lua, água. Aí sim tem uma mágoa enorme borbulhando. Aí a natureza do indivíduo se protege e faz qualquer coisa para defender a mágoa, para não se magoar. Então, isso é completamente desorganizado. Agora, aquele outro do sujeito que eu dei de exemplo, ele é altamente natural. Ele engana todo mundo na boa. Por quê? É a natureza dele. É feio. É feio. Como é que eu posso chamar de feio se Deus criou? Eu não sei o que esse desgraçado fez nas vidas passadas para vir assim. Mas pelo menos parece que já está bem. Escreveu livro, faz palestras para que os outros não caiam nos golpes que ele fazia. Sei lá, eu acho que ele está fazendo alguma coisa de positivo nessa vida. Então, conclusão. Tem o psicopata, que é a lua toda no terra, com fogo e ar mais forte, e o manipulador social, que é a mesma coisa, a lua todo na água e o fogo e ar mais forte no ego. São semelhantes? Não, podem até ser parecidos, o psicopata e o manipulador. O psicopata mente descaradamente porque não quer se magoar em se ver perdendo uma competição. O manipulador não, ele acredita na verdade que inventou e obriga que todos acreditem também. E se não acreditar, ele pode até ficar meio nervosinho, dependendo do resto da personalidade. Ou meio vitimista, ou meio qualquer coisa. Aí vai depender do resto da personalidade. Então, quando no meu texto de anamnese eu digo que a pessoa tem tendência à manipulação excessiva, essa é a explicação. Isso é horrível? Não, é bom. De repente, ele vai ser vitorioso por conta dessa característica. Se ele administrar junto à alma dele essa característica que é favorável, ele pode ser um vencedor. Tomara que não pise na cabeça de ninguém, porque a consciência dele vai cobrar quando a morte chegar. Do contrário, tudo bem. Então, tudo é tudo bem. Até o psicopata é tudo bem, contando que ele não mate ninguém. Né? O Congresso Nacional está cheio de psicopata. O PCC está cheio de psicopata. É fácil ver o psicopata. O psicopata tem a lua no elemento terra. Então, o olho é caído e como a orelha acompanha o olho, é fácil ver. O psicopata tem a orelha baixa. As duas orelhas baixas. Dá para ver o manipulador? Não, porque as duas orelhas estão na altura normal. Você vê o psicopata pelas orelhas. Tu pega a foto desse pessoal todo aí, Comando Vermelho, PCC, não sei o quê, todos eles psicopata. Quem criou? Deus. Para quê? Para ver se eles em vida invertem a situação, aprendem com a experiência, invertem a situação para tentar evoluir a alma quando sai do umbral. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Qual é a vossa vontade de Deus que está escrito no Pai Nosso? A evolução da nossa alma. Para evoluir, nós temos que cair. Deus inventou a queda? Deus inventou a queda. Para quê? Para ver se a gente levanta. Então não adianta julgar, condenar, porque Jesus falou, não julgue para não ser julgado, não meça para não ser medido pela mesma régua. Então todos vêm correndo o risco de fazer besteira, todos. Umas besteira maior, outro umas besteira menor. Mas tudo é em prol da evolução individual da alma que foi encarnada.
Ok? Então o assunto é manipulador. Acho que eu expliquei o fundamento da onde isso começa e os graus que isso pode acontecer. Comentei a história do eu não sei o nome dele, também não poderia falar. Eu acho que ele nem se importaria se eu falasse, porque ele é o cara mais excêntrico do mundo. Quando você pega um mapa que só tem fogo e ar, ou só tem terra e água, a, a, a percentagem, a porcentagem dessa possibilidade é 1,5%. Eu passo como excêntrico, porque eu estou no grupo de 1,5%, porque o meu ego é só fogo e ar. E quem tem o terra e água também é 1,5%. Agora, só água ou só fogo, porque só tem esses dois elementos, que pode ser por igual, é menos de 0,5% da população. Imagina um sujeito altamente capaz, manipulador, por excelência, enganando todo mundo, enganou o exército, vendeu as motos que não existiam, levou o dinheiro. Olha, cada história desse sujeito é muito interessante. Eu não queria ter a vida dele, porque eu não queria passar tanto tempo na prisão. Mas ele se divertiu com essa maluquice toda, porque toda vez que ele saía da cadeia, em vez dele fugir da possibilidade de ser preso novamente, não, ele caía no gosto de manipular todos novamente e mais adiante alguém o prendia. E ele enganava as pessoas, sabe? O manipulador engana. Sem falar mal de personagens da política, tem determinados pastores que fica na cara que é tudo mentira. Mas tem uns que você percebe que eles acreditam no que falam. Isso é um esquizofrênico? Não sei. Isso é um manipulador? Certamente é, porque ele tanto manipula como se manipula. Porque ele fala muitas coisas interessantes, mas muitas coisas que não tem nada a ver, mas você percebe que ele fala acreditando no que está falando. E convence um monte de gente. É o próprio tentador na Terra. Bom, eu não vou falar dos pastores, não. Quero eles bem. O nosso papo hoje, desculpa tanta risada, porque eu me lembrei da história desse sujeito, que deve ter sido muito interessante a vida dele, a nível de experiências. A vida é experiência. O que você leva da vida? Lembranças. Eu tenho muitos amores. Hoje eu estou sozinho, abandonado, viúvo, jogado fora. Pelo menos quando a morte chegar, eu vou levar todas as minhas lembranças. E vou procurar lá em cima ou lá embaixo as que eu deixei, as que me deixaram, sei lá. Então esse sujeito, ele viveu muito. Ele viveu muito. Nada é errado, tudo é certo. Dependendo da visão, porque tudo é certo porque você não pode julgar. Mas tudo é certo. A partir do momento que eles acordem para o mundo, para o seu mundo, para a sua existência, e veja como que socialmente eles podem vir a ser positivos. A vida é amor sem escolher a quem e empatia é o caminho da evolução. Então, se você vem com um bando de besteira para fazer em vida e percebe um certo momento que você tem que ver as besteiras que você faz e transformar ela de forma positiva a servir aos outros, evolução. Sei lá quanto tempo vai ficar no umbral, mas é evolução. Ok? Já falei muito. Gostou, dá o like. Não gostou, joga pedra. Comenta, compartilha, faz aquela história toda. Ok? Abraço.